Olá, graça e paz da parte de Jesus Cristo, nosso Senhor. É uma alegria estar aqui mais uma vez com você, tendo a oportunidade de partilhar um pouco da palavra de Deus, né, aquilo que o Senhor quer falar, quer dizer aos nossos corações nesse dia, nesse momento, né, seja ao vivo, né, quando você vê o programa de forma inédita ou em alguma reapresentação ao longo da semana. Meu nome é Marcos Gonçalves, sou pastor da Segunda Igreja Batista em Petrópolis. Estou como responsável pela nossa congregação ali no bairro do Vale do Carangola. A nossa igreja ali fica na Rua dos Pedestres, número 32, Vale do Carangola. Chegando ali no Vale, entrando ali na Escola Municipal Lúcia de Almeida Braga, descendo a ruazinha do posto ali até o final dela, do lado direito, né, número 32, está a nossa igreja. Nossas reuniões acontecem às quartas-feiras, às 19 horas, com o culto de oração, e às 19h30 com a celebração e o estudo bíblico. E no domingo, às 9h30 da manhã, com a escola bíblica dominical, e às 10h30 com o culto de celebração e adoração ao Senhor. Eu quero convidar você hoje a meditar comigo no Evangelho de Lucas, capítulo número 24, a partir do versículo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Diz assim o texto: Eis que dois deles viajavam nesse mesmo dia para um povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém, e conversavam sobre todos esses acontecimentos. Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Jesus aproximou-se e pôs-se a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes disse: Que palavras são essas que trocais enquanto ides caminhando? E eles pararam com o rosto sombrio. Um deles, chamado Cleopas, lhe perguntou: Tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nela aconteceram nestes dias? Quais? Disse-lhes ele. Responderam: O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e de todo o povo. Como nossos sumos sacerdotes, nossos chefes, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem redimiria Israel. Mas com tudo isso, faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres que são dos nossos nos assustaram, tendo ido muito cedo ao túmulo, e não tendo encontrado o corpo, voltaram dizendo que haviam tido uma visão de anjos a declararem que ele está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas tais como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele então lhes disse: Insensatos e lentos de coração para crer tudo o que os profetas anunciaram. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? E começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, interpretou-lhes todas as escrituras, o que a ele dizia a respeito. Aproximando-se do povoado para onde iam, Jesus simulou que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram, dizendo: Permanece conosco, pois cai a tarde e o dia já declina. Entrou então para ficar com eles. E uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, depois partiu e deu a eles. Então seus olhos se abriram e o reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: Não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho um ao outro? Não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, quando
nos explicava as Escrituras, naquela mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Acharam aí reunidos 11 e seus companheiros, que disseram: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles narraram os acontecimentos do caminho e como o haviam reconhecido na fração do pão. Amém? Esse é um texto belíssimo e muito rico, né, para que nós possamos refletir nesse tempo que nós temos vivido, né, um tempo de muita dor, de muita tristeza ainda, pelos acontecimentos recentes na nossa cidade, um tempo de guerra agora, né, no mundo, mais uma guerra, né, não apenas a Rússia e a Ucrânia, né, mas existem muitas outras guerras aí pelo mundo acontecendo nesse tempo e que não são tão narradas, né, discutidas, anunciadas, mas na África, na Ásia, né, em muitos países aí pelo mundo, outras guerras têm acontecido e todas essas coisas acabam trazendo, né, angústia, tristeza, dor ao nosso coração. Talvez você esteja aí sofrendo por conta do desemprego, por conta de um problema de saúde, por conta, né, do término de um relacionamento, de um casamento, né? Você também talvez esteja enfrentando aí a sua dor, né? Além de todas essas coisas que preocupam a todos nós, né? Também cada um de nós tem aí as suas questões pessoais que talvez nesse tempo estejam incomodando muito a cada um de vocês que me acompanha nessa hora. E eu quero dividir esse texto com você porque esses dois discípulos eles estavam tristes porque Jesus havia morrido, havia sido crucificado. E eles tinham a esperança, a expectativa de que Jesus fosse o libertador de Israel. Israel, nesse tempo, era dominada, né, pelos romanos. Né? Os romanos eram... Roma era o grande império daqueles dias e dominava o mundo conhecido de então. E Israel era uma dessas muitas nações que viviam aí oprimidas pelo Império Romano. E nesse tempo, Jesus, né, vem como o Messias, como o libertador, e na perspectiva daquelas pessoas, de muitos dos seus discípulos, de muitos daqueles que se aproximaram dele, a esperança que eles tinham é que Jesus fosse o Messias, que fosse o libertador, que restauraria a independência e a monarquia em Israel. Né? Eles tinham a expectativa que viria um novo rei da linhagem de Davi, que poria fim, né, a essa opressão que naqueles dias era exercida pelo Império Romano. Mas com a morte de Jesus, essa esperança, essa expectativa fica frustrada. E eles então decidem voltar para casa. Decidem voltar para casa após esse momento em que tiveram aí as suas expectativas em Jesus frustradas, né, com a sua morte, com a sua crucificação. E retornando para casa, diz o texto que eles estavam muito entristecidos e abatidos e vinham conversando pelo caminho. Jesus então se aproxima deles e, ao se aproximar deles, pergunta para eles o que eles estão conversando, sobre o que eles conversavam ali nessa volta para casa. E eles então começam a dizer para Jesus, né, você é o único forasteiro, o único estrangeiro, né, que não sabe o que aconteceu aqui em Jerusalém nesses dias, tudo aquilo que aconteceu a Jesus de Nazaré, que era, né, um grande profeta, um grande homem de Deus, que operava sinais e maravilhas, né, e que foi traído, entregue, né, aos romanos pelos nossos líderes religiosos que o crucificaram. Já fazem 3 dias, né, as mulheres, né, do nosso grupo, algumas delas foram até o sepulcro e viram que Jesus já não estava mais lá, né, tiveram uma visão como de anjos, dizendo que ele já não se encontrava ali. E aí Jesus, então,
deixa que eles falassem. Jesus deixa que eles pudessem narrar e contar para ele, a dor e o sofrimento que eles estavam experimentando naqueles dias. E a primeira coisa que eu quero destacar desse texto é que Jesus é alguém que está próximo de nós e que deseja saber aquilo que vem incomodando, entristecendo e trazendo dor, sofrimento às nossas vidas, aos nossos corações. Jesus é alguém que se aproxima de nós, não botando o dedo na nossa ferida, não dizendo, né, que nós somos fracos, que nós não sabemos das coisas, mas ele tem interesse em saber aquilo que se passa na nossa vida e no nosso coração. Jesus tem interesse em saber o que te incomoda nesse tempo, o que te faz sofrer nesse tempo que você está vivendo na sua vida. O porquê da sua dor, o porquê das suas lágrimas, o porquê, né, desse momento difícil que você tem passado e que você tem vivido. Jesus é alguém que se importa com aquilo que acontece conosco. Eu lembro, né, do texto lá do Êxodo, que já falei aqui na semana passada, né, que Jesus é aquele que, né, quando ele chama Moisés e fala com Moisés que ele iria ao Egito, né, que era uma outra grande potência, uma outra grande nação, e que oprimia lá os hebreus que moravam ali no Egito, né, estavam ali há mais de 400 anos vivendo ali, agora tinham virado escravos de Faraó. E aí Deus diz para Moisés, eu tenho escutado o clamor do meu povo, eu tenho visto aquilo que eles têm sofrendo, e eu agora, né, me aproximei deles para poder resgatá-los. O clamor deles subiu até a minha presença, e eu quero que você vá lá e os liberte. Então, Deus, né, o Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, é um Deus que se interessa pela nossa dor, pelo nosso sofrimento, pelas nossas angústias, por aquilo que incomoda as nossas vidas. E aí Jesus então começa a falar sobre tudo aquilo que deveria acontecer com ele e que tinha sido revelado na sua palavra. E começando por Moisés e pelos profetas, ele vai dizendo tudo aquilo que a palavra de Deus já dizia a seu respeito, né? Tudo aquilo que a palavra de Deus havia prometido que aconteceria com ele. Então, ele diz isso para esses homens, para esses discípulos, e depois, mais à frente, o texto vai dizer que enquanto Jesus ia falando com eles sobre a palavra de Deus, o coração deles ia ardendo, ia queimando, né? Então é na palavra de Deus que nós vamos encontrar as respostas, muitas vezes, para a nossa dor e para o nosso sofrimento. A forma como nós devemos lidar com essa dor e com esse sofrimento que nos acomete, seja pelas circunstâncias alheias à nossa vontade, né? Seja por aquelas questões que são contingências da vida que acontecem independentemente da nossa vontade, sejam situações que acontecem conosco por causa das nossas escolhas, sejam situações que acontecem conosco por causa, né, da vontade do outro, né, que muitas vezes é contrária à nossa própria vontade. Independente da situação e do momento que você esteja vivendo, a palavra de Deus ela pode trazer conforto e consolo ao seu coração. É na palavra de Deus que nós podemos encontrar o alento que nós precisamos, porque é na palavra de Deus que o próprio Deus se revela a nós. É na palavra de Deus que o próprio Cristo se revela a cada uma e a cada um de nós, dizendo tudo aquilo que nós precisamos receber e entender da parte de Deus para que a nossa vida ela possa ser transformada. Diz o texto que Jesus, após falar com eles sobre a palavra, né, fez com que ia embora, e ali, quando a noite estava caindo, esses discípulos convidam Jesus para entrar e passar com ele a noite. Então Jesus, né, entra nessa casa, parte o pão
e ao partir o pão, os olhos deles se abrem e eles percebem que era o próprio Senhor quem estava com eles. É no partir do pão, é na comunhão que Jesus, né, se revela a essas pessoas. E aqui tem um outro significado belíssimo, né, que é na comunhão de mesa, na comunhão com o Senhor, que nós também vamos ter os nossos olhos abertos muitas vezes e poderemos perceber, né, a ação de Deus e a manifestação de Deus sobre as nossas vidas. Diz o texto que após esse momento, esses homens percebem tudo aquilo que tinha acontecido e que o próprio Cristo estava ali no meio deles, e eles então decidem voltar para Jerusalém para contar aos outros discípulos tudo aquilo que havia acontecido. Eles enfrentam a noite escura, deixam o medo para trás e vão ao encontro dos outros discípulos dizer que eles tinham tido um encontro com Jesus e que Jesus verdadeiramente havia ressuscitado, né? E que a última palavra sobre a morte era a palavra de Jesus, era a palavra de Deus, era a vontade manifesta de Deus. Eu não sei qual é a dor e o sofrimento que você carrega nesses dias, mas eu sei que Deus é poderoso para transformar essa situação. A morte não foi capaz de deter Jesus no túmulo, e a Bíblia diz que Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou e hoje está sentado à direita do Pai. Isso significa que Deus, ele é poderoso e ele é quem tem a última palavra. Diz a palavra de Deus que ele é o alfa e é o ômega, é o princípio e o fim de todas as coisas. Eu não sei o momento que você está vivendo, mas eu sei que Deus é poderoso para transformar essa situação que tem trazido dor e sofrimento à sua vida e mudar a sua história nesse tempo. Confie no Senhor. Abra o seu coração. O Senhor tem interesse em saber aquilo que se passa na sua vida. Abra o seu coração e diga para Ele aquilo que você está sofrendo. Diga para o Senhor qual é o motivo da sua dor, qual é o motivo das suas lágrimas nesse tempo. E eu tenho certeza que o Senhor é poderoso e é fiel para enxugar dos seus olhos toda lágrima. Eu quero orar com você nesse momento. Se você sente esse desejo, se você foi tocado por essa palavra, eu quero orar junto com você. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus eu oro agora, Senhor, agradecendo a Ti, ó Deus, por essa palavra. Agradecendo, Senhor, porque só Tu tens, ó Deus, todo o poder. E a última palavra, ó Deus, sobre as nossas vidas, ela vem do Senhor. E eu quero, ó Deus, nessa hora, colocar a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, desse teu filho, dessa tua filha, ó Deus, que tem sofrido e tem chorado, ó Deus, nesses dias. Eu te peço, Pai, que o Senhor possa enxugar, ó Deus, desse rosto, ó Deus, toda lágrima, toda dor, ó Deus, todo sofrimento, e que o Senhor Deus possa trazer, ó Deus, um óleo de alegria, Senhor Deus, sobre essa vida, fazendo, Senhor, com que as dores do tempo presente não sejam comparadas, ó Deus, à manifestação da Tua glória sobre a vida, ó Deus, desse homem ou dessa mulher que nos acompanha neste dia. Ouve, ó Deus, a nossa oração que nós fazemos no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Deus abençoe a sua vida.